Olá pessoal, tudo bem? Vamos aqui então para mais uma live, um encontro ao vivo. Como eu disse para vocês, ainda estou me acostumando, né, com esses novos projetos, né, da internet, mas eu acho que é muito válido, né, a gente poder passar informação, né, e obter informação, né, de várias formas, estando às vezes no nosso próprio território, né, a gente está na nossa casa, na comodidade da nossa casa, a gente poder ter todo esse caminho, né, da gente poder fazer essa informação ir, né, onde a gente precisa que ele chegue, né, de uma forma tão rápida e simples, tá? Eu vi que algumas pessoas já entraram aqui, tudo bem? A Jéssica, a Suzana. Pode ficar tranquila, viu, Jéssica? Eu vou estar abrindo um canal também no YouTube, né, para que a gente possa deixar todos esses vídeos lá disponíveis, né? Então, assim, esse vídeo fica aqui disponível no Instagram por 24 horas, né, até amanhã, mas esse conteúdo vai ficar disponível para vocês, tá? Mas é claro que para vocês que estão me acompanhando aqui hoje, né, que estão comigo agora, né, a gente pode tirar dúvidas ao vivo, isso que é o legal, né? A gente poder tá acompanhando algumas situações, aprendendo e já podendo dar o nosso feedback na hora, tudo bem? Hoje, na verdade, algumas pessoas já sabem desse projeto, né? Fiz o convite hoje, né? Mas já é um projeto que eu já tenho pensado anteriormente de fazer, trazer um conteúdo um pouco mais denso, um pouco mais aprofundado, né, mais explicativo, com mais conteúdo teórico, né, e prático, né, e com orientações também no final. Mas esse tempo que a gente vai ter aqui, né, vai ser um tempo por ter mais tempo, né, eu acho que vai ser um pouquinho mais precioso, pensando no ponto que a gente vai poder dar mais informações, se aprofundar e gerar um conhecimento um pouquinho mais amplo de alguns assuntos, né? Para o grupo que eu tenho no WhatsApp, eu já tenho perguntado que assuntos vocês querem, né, conhecer mais, saber mais, né? Então, vai ser a proposta, depois no final eu vou estar convidando vocês, mas eu vou falar um pouquinho mais no final. Hoje, eu vim aqui, né, primeiramente para me apresentar. Eu acho que várias pessoas que talvez vão poder ver esse vídeo depois, né, não me conhecem, né? Então eu quero hoje fazer uma apresentação e falar para vocês, né, qual é a minha proposta, né, com essas lives, né, com essas aulas de segunda-feira, tá? Eu coloquei um horário, né, das 8h30, que eu acho que é um horário bem acessível, pensando no meu público, né, da nossa vida, né, de mãe e pai, tá bom? Então eu pensei nesse horário, que eu acho que é um horário que a nossa casa já está um pouco mais calma, que a gente já se organizou, já chegou do serviço, né, e a gente consegue prestar um pouquinho mais de atenção. É claro que esse conteúdo vai ficar disponível para vocês depois, mas a gente fala que o depois pode ser muito tempo depois, né? Então, assim, eu gostaria que a gente pudesse ter esse compromisso, é um convite, né, de ter esse compromisso de estar aqui às segundas-feiras. Às vezes o tema que vai ser trabalhado não é o tema que você está vivenciando nesse momento, né, mas com certeza, eu sou mãe também de 2 filhos, vou me apresentar ainda para vocês, mas com certeza os conteúdos, né, vão fazer diferenças para você no futuro, ou para uma prevenção, ou você já ter esse cuidado, né, não vai precisar vivenciar algumas situações exatamente porque o cuidado já foi feito anteriormente, e é essa realmente a minha proposta, tá bom? Depois no final eu vou deixar, né, para vocês colocarem algumas dúvidas e alguns temas que vocês vão querer que eu também traga aqui para vocês, mas agora eu vou me apresentar. Então, eu sou Maria Rodrigues, né, eu sou psicóloga formada há 11 anos, né, eu vim da cidade, eu nasci em Cuiabá, Mato Grosso,
né? Eu falo que esses dias aqui em Vinhedo tá parecendo lá, porque aqui em São Paulo tá muito quente, né? Hoje principalmente foi um dia muito quente, para quem tá aqui na região sentiu. E eu vim de uma família, né? Meu pai, minha mãe, eu tenho 2 irmãos, eu sou a filha do meio, né? Dos meus pais. E é escadinha lá em casa, né? 2 em 2 anos. Então a gente teve uma infância muito próxima a primos, muito próxima aos irmãos, né? Então todo mundo se reunia na casa da avó. Eu acho que essa é um pouco da realidade de muitos de vocês que têm um pouco a minha idade, né? Eu tenho 34 anos e foi ali que eu nasci, ali que eu tive minha base. Fui criada um pouco mais, eu falo, num sítio, né? A gente tinha uma chácara e era lá que a gente morava. Então eu também tive outros tipos de brincadeira que hoje talvez os meus filhos não consigam ter, né? A gente fala na cidade, né? E foi essa a minha vivência, né? Até eu tomar a minha decisão eu tomei a minha decisão muito cedo de ser psicóloga, né? Eu falo que primeiro eu pensava em ser pediatra, porque eu já queria trabalhar com crianças, né? Mas quando eu soube que para ser pediatra precisava ser médico, né? Não por causa do estudo em si, entrar numa faculdade, mas sim pelo âmbito de cortar, de lidar com sangue, isso já me assustou, não era isso que eu queria. Né, mas eu conheci uma psicóloga na minha trajetória, né, e que eu me encantei pelo trabalho dela. Ela fazia um trabalho, né, no grupo Sobriedades, né, que era um grupo era codependentes, né, que eu tinha uma situação na família com isso, e foi muito rico para mim essa vivência. Né, foi muito rico saber, né, que eu falo que mesmo em meio ao sofrimento, né, que por muito tempo a minha família viveu, né, e a gente teve que trabalhar com isso e trabalhamos com isso, né, e mesmo no meio da dificuldade, né, se a gente consegue parar, respirar, observar e trabalhar com isso, né, a gente consegue ter uma visão mais ampla, né, a gente passa por essa situação trazendo ganhos no final, né? Então foi um momento muito especial, né? Onde eu desde a minha adolescência eu já sabia que eu queria fazer psicologia, né? Então eu fui para a faculdade. Na minha época não tinha faculdade de psicologia na Federal lá de Cuiabá, né? Então eu fiz o vestibular para Mato Grosso do Sul e para Cuiabá e para Rondonópolis, que abriu depois esse campus, né? Passei, entrei, né? E aí eu também tive que tomar uma outra decisão com 17 anos, ter que morar longe dos meus pais, né? Longe da minha família e ter que se virar sozinha, né? Longe que eu falo em território, né? A gente sempre esteve muito perto, né? Não é só o que a gente, não é só a proximidade de território, às vezes a gente está na mesma sala, na mesma mesa e a gente consegue estar longe um do outro, né? Acho que para vocês, né, eu quero falar com você, pai e mãe, né? E às vezes é isso que a gente tem vivenciado, mesmo que estamos um ao lado do outro, né? A gente sente esse distanciamento, porque um tá no celular, outro tá no outro, um tá na televisão, o outro tá fazendo qualquer outra coisa e aparentemente a gente tá vivendo junto, muito separado, né? Então, mas não foi essa a minha experiência, né? Então eu fui pra faculdade, foi numa outra cidade. A partir daí eu também não voltei para casa, né? Encerrei a minha faculdade lá em Rondonópolis, na Federal na UFMT, né? Acabei minha faculdade, eu tive a oportunidade de fazer intercâmbio nesse período, né, para Portugal também, né? E também eu falo que sempre as minhas escolhas, né? Eu fui bolsista durante a faculdade, todas as minhas escolhas foram relacionadas à infância,
né? Naquela época eu trabalhava com um grupo que trabalhava ludicidade, né? Brincadeira, já a importância do brincar, né? Na vida e na saúde mental das crianças, né? Então a gente foi para creches fazer pesquisas. E logo quando eu me formei, né, comecei a trabalhar já no campo da psicologia como professora, primeiramente, depois no CAPS, né, no CAPS AD, né, que são as nossas histórias, né, que se voltam um pouquinho, né. Então essa foi minha experiência lá, né, lá no Mato Grosso, em Rondonópolis. E aí, né, eu já nesse processo de faculdade conheci o meu esposo, né, que na época era meu namorado, né, e ele decidiu vir para São Paulo, né, um ano antes de mim, e a gente tomou essa decisão de casar e vir para cá. E nesse período foi um período de transição, de mudança. Eu já estava longe da casa dos meus pais há algum tempo, mas não tão distante, né? Então essa foi uma outra decisão, a mudança, né? A mudança gera ansiedade, gera medo, gera insegurança, né? E a gente fica, né, com essas dúvidas, mesmo que a gente tenha certeza da mudança, todos esses sentimentos surgem na gente, né? E eu acho que vocês, enquanto mães e pais, quando chegou um filho na sua casa, né, a chegada de um filho, do primeiro filho, eu acho que é muito isso, né? Mesmo que ele foi desejado, que ele foi planejado, né? A hora que a gente passa pela gravidez, mas na hora que chega mesmo o bebê em casa, né? Acho que gera toda essa insegurança, essa ansiedade, né? Eu até falo que quando nasce um bebê, nasce uma mãe, né? Mas nasce realmente uma mãe, né? Nós ainda estamos muito despreparadas, né? Somos bebês ainda nesse cuidado, porque eu não sei se vocês concordam comigo, né? Mas assim, a gente não aprendeu a ser mãe e pai durante a escola. A gente não teve uma aula específica disso, né? Como educar o seu filho, como ser mãe, como ter os cuidados de maternidade, né? Como gerenciar seu tempo, como gerenciar seu sono, como gerenciar o seu trabalho junto, né? Com a maternidade, com a paternidade. Hoje em dia, né, os pais têm tomado muito mais à frente também, né, desse processo que é necessário também, né, mas a gente não aprendeu realmente, né, não fizemos uma especialização, um curso, né, isso não estava na nossa carreira, mas escolhemos, né, ter esse filho, né, então assim, essa é a mudança que às vezes gera uma insegurança, né? E a minha proposta com essas lives e com essas aulas é a gente entender que alguns processos mesmos precisam ser aprendidos, não tem problema, né? A gente não aprendeu em outras situações, às vezes a gente está aprendendo fazendo, né? Só que a gente às vezes precisa ir ao erro para depois observar, para depois acertar. E nesse processo, talvez algumas situações acabam saindo do nosso controle. Não que vamos ter, nossos filhos não são bonecos, tá? Minha proposta não a gente vai organizar alguns comportamentos como se eles fossem ser bonequinhos ou computadores que vão responder a tudo, né, o que a gente vai pedir. Não é essa situação, né? Mas pelo menos a minha proposta de trazer esse conhecimento é que nós, né, você me incluo nisso, pai e mãe, mas assim, que a gente tenha mais consciência, né, de que atitudes, né, de que estilos parentais, de que atitudes enquanto pais estamos tendo, né, para que e que estão gerando resultados dos nossos filhos, né? Porque se a gente tem algo a mudar, se a gente precisa, né, se a gente tem a necessidade e a gente reconhece, né, que algumas situações que a gente tem passado com os nossos filhos no cotidiano, na rotina, agorinha vai chegar o horário de dormir, né, terror de algumas mães até, né, então assim, se algumas situações a gente tem vivenciado que tem nos trazido dor, a proposta dessas aulas de toda segunda-feira é que a gente possa organizar um pouquinho melhor, sim, né? Que atitudes vamos ter, pelo menos ter mais consciência dela, né? Para que a gente possa mudar, né, as nossas referências
e a partir daí a gente ver as diferenças, né, no comportamento do nosso filho, né? Então, assim, é um convite, mas é um desafio também, né? Mas é um desafio, né, para que a gente possa ver, né, os nossos filhos saudáveis emocionalmente, né, que a gente possa criar adolescentes, adultos, né, que eles possam ter também consciência do comportamento deles, ter responsabilidade, serem criativos, poderem ser autônomos, né, e poderem ter uma vida abundante também, né, que é isso que também precisamos ter. Então, meu caminhar foi até, cheguei em São Paulo, né, voltando um pouquinho lá na minha história, cheguei em São Paulo, né, então eu não estava trabalhando tanto na área, eu só trabalhava na clínica, né, com crianças também, mas aí eu fui estudar, né, fui fazer um mestrado ali na Unicamp de Saúde Coletiva, né, e logo quando eu acabei o mestrado, né, eu descobri que eu estava grávida, né, do Benjamin, que é meu primeiro filho, que hoje já tem 5 anos, e aí começou, eu falo que já trabalhava com crianças, já estava nesse mundo, mas quando vem a maternidade, né, pra gente, a gente se torna muito mais empático, né, ao que vocês estão aí vivenciando e as dores, os medos, as frustrações, os desafios que vocês têm. Então a minha proposta não é de forma alguma trazer julgamento para a vida de vocês, né? Eu quero trazer orientação e responsabilização, sim, né? Porque acredito que somos realmente responsáveis por esse filho que chegou em casa, né? Mas aí veio o Benjamin, né? Aí eu logo assumi um concurso aqui em Vinhedo, né? Nesse período, então eu tive que contar bastante com a disposição, né? Com o empenho do meu esposo nesse período também. Ele, né, ficou grande parte do tempo, né, com meu filho mais velho, né, e aí, né, tô nesse processo, aí depois, logo depois de 4 anos vem a Rebeca, né, que hoje ela tem 1 ano e 9 meses, né, então eu sei bem, eu falo essa questão do sono, né, das frustrações, das birras, dos choros, da mordida, são todas situações, gente, que eu tenho vivenciado, né, não só em casa, como na clínica também, né? A gente tem são as grandes dificuldades, primeiro no mundo, né, até os 3, 4 anos, e depois a gente vai ter outros desafios, né, outros transtornos, problemas, desafios, né, dificuldades que a gente que chegam pra gente no consultório, né, e principalmente hoje em dia o mundo do adolescente. Eu trouxe para vocês na semana passada, para quem pôde me acompanhar, um pouquinho do tema do fenômeno do suicídio, né, então assim, eu estou presente nisso, né? Isso faz parte da minha rotina todos os dias, e eu sei, eu também trabalho com orientação de pais, né, aqui na clínica, e eu sei muito bem quanto faz diferença para o nosso comportamento temos esse conhecimento. Né? Não é que a resposta vai vir de imediato, né? Ah, sei como fazer e amanhã eu sei fazer tudo, porque a gente não tem receitinha pronta, né? Vocês vão adaptando a sua realidade, a reação do seu filho, né? Mas eu creio, né, e tenho certeza que esse conhecimento vai fazer muita diferença para a sua atitude, para os seus comportamentos, né? E para a resposta do seu filho a partir de agora. Tá? Fiz uma apresentação rapidinha para vocês, né? Então esse é o meu convite, né, para que vocês estejam junto comigo nessa caminhada, né? Eu vou precisar da ajuda de vocês que divulguem, né, que a gente vai estar tendo essas lives toda segunda-feira. Provavelmente a gente possa migrar também para o YouTube. Eu não sei como que eu vou ver como que vai ser a melhor forma de se trabalhar, né? Mas o bom disso é que a gente pode estar com esse conhecimento em qualquer lugar do mundo, né? Não só do Brasil, não só da minha cidade, né? Mas você pode divulgar para várias pessoas, né? Tem muitas mães com muitas dificuldades, muitos pais, né? Que hoje também levam, né? Às vezes essa paternidade sozinhos,
com muitas dúvidas, com muitas dores, né, criando muitas dores, né, e que acabam, gente, impossibilitando, né, criando barreiras no nosso relacionamento com o nosso filho, né, acaba nos afastando. E quando a gente vê, né, a gente fica se perguntando o que aconteceu, né, por que os caminhos se distanciaram tanto, né, e quando a gente vai ver, vai analisar, vai observar, né, isso vem desde a gravidez, né, então é muito importante a gente ter esse conhecimento que às vezes em outros lugares a gente não tem, né, mas eu estou aqui disponível, né, para que todas essas segundas-feiras a gente vai ter um tempinho, eu vou trazer alguns temas e no final, todo final a gente vai poder tirar dúvidas, né, vocês vão poder escrever aí, tirar algumas considerações também, né, algumas dificuldades ou alguns casos às vezes eu não tenho visto, mas vocês podem trazer. Se eu não souber, né, se trouxerem alguma pergunta que eu não souber no momento, eu vou pesquisar, eu vou estudar, né, porque a minha capacitação tem sido, né, para que a gente possa trazer uma saúde mental para os nossos filhos alinhados com a saúde mental da família. Que isso é muito importante, né? Uma terapia, uma psicoterapia infantil, né? Ela não tem como separar a família da criança. Não tem, né? A escola também está muito presente, né? Outros contextos que a criança também participa, está muito presente, mas a família realmente é o lugar da onde ele saiu e é para onde ele vai todos os dias, né? Então, assim, e são os nossos modelos, as nossas referências que eles têm visto, que eles têm modelado, né, que eles têm feito esse mesmo comportamento, né? Então eu quero que a gente possa mudar algumas posturas, refletir alguns comportamentos nossos, para que a gente tenha essa mudança para os nossos filhos também, tá? Que mais? Então, assim, no final, agora, hoje é só uma apresentação, vai ser bem breve, né? Na próxima segunda-feira já vou trazer um conteúdo, né? Eu já perguntei para algumas mães, né, do grupo o que elas queriam saber, né? Foi a maior parte das respostas está relacionada ao tema da agressividade infantil e do adolescente. Então, na minha próxima live, na segunda-feira, 8h30 da noite, eu vou estar trazendo esse tema, né? Trazendo informações, trazendo estudos da psicologia, trazendo orientações também, que eu acho muito importante isso, né? Não é só termos uma informação, né? A gente poder sair daqui, né? Nem se for pra gente pensar junto, qual é o próximo passo que eu posso dar. Então eu quero que vocês convidem, né, pessoas, famílias, que vocês saibam que estão tendo dificuldades com a agressividade infantil do adolescente, às vezes na escola, ou na própria casa, ou em outros ambientes que eles participam, né? Esse vai ser o primeiro tema, mas agora no final eu vou deixar uma enquete aqui, né? O Instagram bom que tem essa forma de se trabalhar, eu vou trazer uma enquete que eu quero que vocês respondam qual o tema, né? Eu vou deixar algumas opções, né, mas eu quero saber, né, a porcentagem, qual é o tema que vocês têm mais interesse em saber para as próximas aulas, tá bom? E para quem, eu vou colocar algumas opções, para quem não está dentro dessas opções, vocês podem me mandar uma mensagem no direct e eu vou estar também avaliando, né, eu vou ver qual tema, né, é mais pedido, né, para que eu possa abranger também os pais que estão aqui comigo. Mas é claro que toda segunda-feira a gente vai ter esse encontro, né, de aprofundar um pouquinho melhor nesse tema e ao longo da semana eu também tenho colocado alguns outros temas, né, alguns conteúdos mais simples, né, mais curtos, para que vocês também já possam ter uma informação melhor, um conhecimento melhor e não fique só no que às vezes a gente, é um termo pejorativo, né, mas a gente traz como achismo, né, o que às vezes a gente foi praticado conosco desde a nossa infância e a gente tem isso como verdade, né, ou está sendo praticado no nosso ambiente, a gente tem isso como verdade.
Eu sou psicóloga, né, tenho essa formação clínica e eu quero trazer para vocês realmente, né, o que a gente tem trabalhado, o que a gente tem observado, o que os estudos estão trazendo também. E é claro que, né, como eu falei para vocês, a minha vivência enquanto mãe, a minha vivência na clínica faz muita diferença. São 11 anos trabalhando com esse público, né? E eu tenho certeza que essa base, né, que eu chego hoje aqui e tenho essa vontade, essa intenção de passar esse conteúdo para vocês, tá bom? Mas é claro que eu tenho estudado, então se tiver algum caso que eu ainda não tenho muita prática, né, eu vou falar para vocês e vou trazer num próximo momento, estudando, analisando, vendo os casos ou perguntando para outros profissionais, né? Eu também trabalho, né, a gente trabalha em equipe, né, com fono, com psicopedagoga, né, e com psicólogos aqui na clínica, né? Porque a gente sabe que o trabalho, né, do psicólogo, né, o trabalho, né, a gente fala trabalhar com saúde mental e orientação de pais em geral, não é só, né, fechado, né, numa área, numa casinha, né? Tem várias outras coisas que eu vou trazer para vocês que são experiências de outros ambientes que eu também frequento, né, e que também tem me trazido conhecimentos muito relevantes. Só para encerrar agora com vocês, eu acho que essa é a minha proposta, esse é o meu convite, é um compromisso também de vocês, é um desafio, né, para alguns pais, que vocês estejam comigo todas essas segundas-feiras, né, vou trazer temas que sejam relevantes. Realmente eu quero trazer temas que vocês possam já aplicar durante a semana de vocês já possam observar, não só com o filho de vocês, com outras crianças e adolescentes que às vezes a gente convive, né? Mas que a gente possa ampliar a nossa visão, que a gente possa aumentar o nosso afeto com os nossos filhos, né? Estreitar esse relacionamento que às vezes só tem se distanciado porque a gente não consegue lidar com as situações, né? Grande parte, né, das vezes a gente tem se distanciado dos nossos filhos porque a gente não vê outro caminho na situação, né? Eu falo, né, que alguns pacientes falam, mas eu sou assim, e não mudo, né? E eu falo, a gente muda sim, né? Desde que a gente primeiro tenha essa visão que a gente precisa da mudança, né? Desde que a gente comece a estudar essa mudança e comece a praticar ela, mesmo que realmente às vezes a gente se sinta incomodado com essas novas práticas no começo, mas os resultados, né, vão fazer com que possamos continuar o nosso caminhar. É isso que faz a gente continuar, né? Então, é a minha prática clínica, vendo as intervenções e vendo as diferenças no comportamento, a minha prática, né, enquanto mãe, né, também fazendo algumas mudanças no meu comportamento, no ambiente, vendo as diferenças no comportamento dos meus filhos, né, e no conhecimento deles e na sensibilidade deles e na comunicação deles, é que eu tenho a certeza que vai ser muito relevante os conteúdos que a gente vai poder conversar, ministrar durante essa semana. Tá? Agora eu vou deixar, igual eu falei pra vocês, eu vou deixar uma enquete no final que vocês vão poder, essa enquete vai ficar rodando, né? Se vocês puderem falar para outras pessoas também acessarem e colocar lá na enquete, então vai ficar disponível por um tempo para eu tentar, né, elencar quais são, né, os assuntos que a gente vai poder trabalhar mais relevantes, né, para um público maior, né, de pais e mães. E eu quero agora deixar até algumas pessoas aqui comigo. Obrigada por vocês estarem aqui, né? Nessa primeira segunda-feira isso vai ficar gravado, né? Para quem está aqui junto. E eu quero saber se vocês já têm algum tema ou alguma pergunta, né? Eu acho que vocês são privilegiados, né? Por estarem aqui nesse momento. Então vocês podem trazer alguma consideração, algum feedback, alguma coisa que vocês né, trazem como relevante para esse momento, né, e para que eu possa já estar estudando para as próximas segundas-feiras também. Vocês podem escrever aí, eu sei que agora eu também
eu tô um pouco melhor nessa prática de poder ler e ver o que vocês estão fazendo, né? Eu falo que às vezes a gente deixa rodando o vídeo também, a gente tá vendo o filho lá pro outro lado, a gente tá no outro, tá fazendo outra coisa, né? Mas como eu falei para vocês, esse vídeo vai ficar gravado, né? Minha primeira apresentação para que as pessoas realmente saibam qual é a minha proposta, né? Saibam qual é o meu referencial, né? Para que a gente possa trabalhar daqui para frente. Tem alguma coisa que vocês querem trazer? Deixa eu ver aqui. Tudo bem, então? Como vai ficar gravado, né? Ah, teve alguém que me perguntou. Como ó, a Suzana tá perguntando, a Ana mandou um pedido, né, de vídeo. Hoje a gente não vai conseguir ter essa interação no vídeo, mas eu vou responder algumas perguntas e numas próximas possibilidades a gente pode sim, né, ter essa interação com o vídeo, Ana Rosa, né, que a gente possa ter uma comunicação melhor, né, quando a gente fala a gente consegue às vezes ter uma efetividade melhor na compreensão, né? Então a Suzana coloca como educar um filho sem se afastar dele, no caso do adolescente, e como ser respeitado sem ser rude ou brava, né? Algumas coisas, né? Olha, no caso do adolescente, Suzana, eu falo assim, não sei se vocês já viram os outros vídeos, né, meus sobre adolescência, né? Eu falo aqui, no período de adolescência, algumas situações, né, no cérebro do adolescente realmente estão acontecendo, né? Há uma mudança, né? E eu falo assim que um primeiro passo para quem está aqui também e tem os filhos pequenos já vão estar aprendendo que a gente precisa dessa vinculação desde criança, né? Não é uma vinculação que a gente vai deixar eles fazerem tudo, é isso eu vou trazer para vocês, eu vou trabalhar muito, né, no ponto dos limites. Então, assim, primeira coisa assim, se eles estão próximos da gente e tem alguma certa referência à nossa família, a probabilidade é que mesmo eles buscando outros referenciais, eles não vão se afastar totalmente. Mas um certo afastamento, Suzana, provavelmente vai existir. E nós, enquanto mães e pais, é que temos que trabalhar com isso na gente. Né? Que eu falo que a dificuldade maior é a gente ver os nossos filhos buscando outros referenciais, eles estão no processo de individuação, né? Eles estão procurando outras casas, né? Vamos dizer assim, né? Outras famílias, outras informações, outra banda, são outras roupas, né? Mas a gente tem que lidar com isso e saber de algumas formas que a gente ainda sabe que ele gosta, que ele faz com a gente, para que a gente não separe esse elo totalmente. Mas é claro, Suzana, eu vou trazer, esse é um dos temas também que já me falaram, né, o mundo do adolescente, né, essas situações de outras referências, né, que são muito, às vezes, distantes do nosso mundo, esse é o problema, né, muito distantes do mundo da nossa casa, e aí aparentemente parece que ele se afastou, né? Ele se afastou, ele está olhando outras coisas, porque ele precisa se completar também, né? Mas não precisa ser um afastamento total, e eu posso trazer numa outra live todas essas explicações, né? E a gente pode se comunicar melhor, tentando descobrir, né? E aqui são situações específicas, né? Mas tentando descobrir, esse momento vai passar. Nessas dificuldades, principalmente com os adolescentes, a gente tem vivido muito, né? Principalmente na clínica, é o nosso
é o que mais tem chegado pra gente, né? Mas assim, a gente tem que lidar que essas mudanças vão existir, e para quem tem filho pequeno, um dia seu filho vai virar um adolescente, um jovem, né? E a gente fala que não dá trabalho, não tem, né? Assim, e se ele não tá reagindo de alguma forma, ele não tá se posicionando, na verdade, de alguma forma, aí é a nossa preocupação, né? Porque alguma coisa pode haver de adoecimento nisso. É igual uma criança que não brinca, uma criança que não corre, né? Não tô falando que dos extremos, né? Mas isso é característico de cada etapa da nossa vida, tá bom? Espero ter contribuído um pouquinho. A gente vai se aprofundar aqui, tá? E como ser respeitado, né? Como ser, a Amélia trouxe, né? Como ser respeitado sem ser rude ou brava. Eu não sei se para vocês, eu acho que fica muito claro enquanto pai e mãe quando a gente pensa no nosso trabalho, no nosso ambiente familiar, no nosso ambiente de trabalho, isso. A gente sabe bem a diferença entre um profissional, né, um superior nosso que age, que coloca os seus limites, que coloca as suas informações, que coloca o seu direcionamento, sem precisar ser bravo ou rude ou levantar a voz, e um outro que às vezes faz, né, para quem tem essas situações no trabalho, faz dessa forma. A gente sabe, né, que não precisamos gritar, não precisamos ser bravos para fazer uma orientação e ela ser seguida. Na verdade, quando a gente recebe uma orientação, se vocês pensam né? Quando a gente recebe realmente uma orientação, né, que vem com grito, com xingo, com chinelo junto, com alguma outra coisa que transpareça uma agressividade, logo a gente se defende. E a defesa, você lembra que eu falei? A gente trabalha com a parte do cérebro de baixo. A gente age instintivamente, né? Intuitivamente. Então, assim, a gente quer a sobrevivência. Então, a gente vai provavelmente responder na mesma forma. E a gente trava a cabeça da nossa criança nesse momento. Então, realmente, ele não está nos ouvindo, né? Mas tem formas, também posso trazer, Amélia, uma aula só sobre isso, uma comunicação mais efetiva, uma comunicação que não seja agressiva, mas que ela trabalhe com ponto. É um pouco, né? Tem um livro, né? Esse aqui, ó, O Cérebro da Criança, ele diz, é um livro muito bom, né? Para vocês terem em casa. E é um livro também, né? Direcionado a pai e mãe. Tá? Então ele tem uma fala também que dá para você entender alguns exemplos de uma comunicação que a gente possa atingir uma parte do cérebro, que a gente possa ligar essas duas partes do cérebro e que a partir desse momento ele não só reaja, né? Ele possa refletir sobre algumas coisas, mas não vai ser só no primeiro momento. Às vezes a gente quer assim, a gente já vem com outros comportamentos, com outras atitudes anteriores, e aí quando a gente faz uma mudança a gente acha que já vai ser respondida no primeiro momento, e não vai ser, né? Se a gente sempre grita com os nossos filhos e eles só respondem a gente depois desses gritos, ou depois de uma punição, ou de algum outro comportamento, que eu também vou trazer para vocês um pouco que a gente pode fazer ou não, eles vão aprender a responder a gente fala, né? Só vai responder a gente depois do 1, 2, 3. Né? Depois que eles veem que alguma coisa pior vai acontecer. Mas é porque antes a gente não direcionou no primeiro comportamento, na primeira direção que a gente deu, que já existia uma consequência. A gente ficou na repetição, A repetição é muito bom pra gente aprender, a gente necessita dela, né? Do treino, da repetição. Mas algumas situações já foram aprendidas dessa forma, então a criança quer sempre reagir assim, só depois de muita repetição, de muito grito, sei lá, de algumas orientações, tá? Então, uma comunicação mais efetiva, vocês podem e veem que para o mundo adulto serve muito bem. A gente não precisa de alguém gritando, de alguém xingando, ou de alguém falando a todo momento que a gente vai ter uma consequência negativa para que a gente faça o nosso serviço, né? A gente reconhece, na verdade, como um gerente, um líder bom, uma pessoa que tem autoridade,
né? São pessoas que estão próximas, mas que realmente eles mostram os limites, que eles realmente colocam as regras, né? Mas são coerentes e consistentes com o que eles têm nos passado. E são pessoas que também estão muito próximas da gente, que tem essa afetividade, que tem essa empatia, né? A primeira coisa, porque algumas situações que a gente tenta colocar regras, a gente não tá pensando na criança, né? Ela tá com fome, tá com sono, e você quer que o menino fique parado, sei lá, vai ficar na igreja 3 horas sentado. Isso é motivo de briga. Isso você acha que às vezes ele não tá sendo obediente, né? Mas é impossível, né? Humanamente, ele tá, sei lá, ele tá com fome, tá com sono, tem um monte de outros estímulos, né? Então a gente tem que observar bem o ambiente, né, observar bem a nossa forma de comunicação e de empatia nesse momento com eles, sim, tá bom? A gente pode então também, eu posso anotar aqui, de ser um outro tema pra gente trabalhar, né, com adolescentes, uma comunicação efetiva, sem ser agressiva. Medos também. Deixa eu colocar. Como ajudar o filho, Ana? Como ajudar um filho a superar seus medos sem forçá-los além da conta? Então é o que a Ana também colocou, né? No primeiro momento, a gente tem que observar, né, da onde veio esse medo, que contextos, com quem, né? É o medo generalizado. Eu sei, né? Eu tenho essa prática que às vezes algumas situações, gente, vão ser só trabalhadas, né, num profissional quando você leva a sua criança para esse profissional. Então, eu vou trazer algumas situações no âmbito de orientação de pais, mas realmente tem algumas situações de adoecimento, né, de alguns transtornos, de algumas fobias, que a orientação faz muita diferença, mas realmente a gente só vai conseguir ter um resultado para os nossos filhos quando eles têm um trabalho efetivo lá na clínica, tá? Né? Com alguém acompanhando realmente por que desse medo, né? É claro que também a gente tem que observar que ambiente ele tá. A gente tem passado esse medo para eles, outras pessoas que estão perto, você tem observado esse comportamento também, né? A situação foi muito difícil. Eu falei, né, que meu filho ele estava aprendendo a andar de bicicleta sem rodinha, ainda não conseguiu. Mas assim, a primeira coisa que ele falou para mim quando ele pediu para tirar a rodinha, porque ele falou que ele já tinha equilíbrio e que realmente ele ia agora andar de bicicleta sem rodinha. E o primeiro dia que ele foi andar com a bicicleta sem rodinha, ele falou que era impossível, né? Porque era muito difícil, que era impossível, que ele não ia fazer isso. E quando a gente dá essa opção para ele de ir com a bicicleta, normalmente ele não escolhe, ele quer o patinete, ele quer outro brinquedo, mas não quer a bicicleta. E o meu trabalho não é a todo momento falar, então agora você vai ter que andar de bicicleta e estrupiar o menino na bicicleta, vamos dizer, ou causar um problema maior. Mas é meu convite, eu não posso deixar de incentivá-lo. Às vezes a gente anda só um pouquinho, fica com equilíbrio só em cima, porque a gente vai passo a passo, sabendo, você consegue saber um pouco o limite, né, referente a essa imposição do medo, né, do que você vai colocar para ele fazer, porque você reconhece a resposta do seu filho, você sabe o quanto que às vezes assim, não, vamos manejar um pouquinho, né, mas a gente vai tendo que colocá-la. É uma criança, por exemplo, uma criança que está aprendendo a andar, ela cai, às vezes ela cai, né, e aí a gente vê o regresso, né, às vezes ela não quer mais levantar para começar a andar. Mas é o nosso trabalho de incentivando, vai na mão mais um pouco, vai levando, vai cair mais um pouquinho, mas é a nossa insistência para que esses processos, algumas situações, né, fiquem travadas na vida dele. Por exemplo, não vai mais agora aprender a andar de bicicleta, né, sem rodinha, né, mas sim vai, porque vai colocando essas situações de pouco em pouco, né. Eu acho que todas as situações da nossa vida são aprendidas,
né? A maior parte das situações da nossa vida, e o medo também é aprendido, né? Então a gente tem que saber aonde que situações ele foi colocado, né? Que situações ele tem observado que também tem gerado isso. Mas a gente precisa trabalhar. São situações, eu tenho falado, né, os pais, não deixe de trabalhar, porque as situações precisam ser trabalhadas. Vai de pouquinho em pouquinho, às vezes regride um pouquinho, né? Mas vai tentando novamente. Quer dormir no quarto com a luz apagada, coloque alguma outra coisa que vai trazer iluminação. Eu não vou nem me estender muito aqui, mas eu vou trazer todas as situações, eu anotei, né? Para poder trazer numa aula mais específico que pode ser causas, e como vocês também identificarem que são situações que necessitam de um atendimento clínico, né? Às vezes são situações que vocês estão observando que não tem passado, que tem crescido, que tem feito com que eles percam o convívio social, não vai dormir na casa mais do amigo, sei lá, porque não consegue dormir sozinho, né? São essas situações que a gente vai avaliando, que talvez a gente precise parar e melhorar algumas situações, tá bom? A Paty falou, a imagem tá ruim, Paty, porque o celular tá virado mesmo, né? O Instagram, na verdade, ele tem uma posição diferente, né? Mas o meu coisinho de colocar celular aqui só vai dar dessa forma hoje, tá bom? Então, nas próximas eu coloco ele em pé, tá bom? Mas por hoje, gente, é isso que eu tinha para falar para vocês, é realmente reforçar o convite para que a gente esteja todo essas segundas-feiras, e eu vou começar com o tema da agressividade segunda-feira que vem, dia 24, tá? Então eu vou mandar os lembretes, né, para que vocês também possam compartilhar com outras pessoas, ok? E eu vou me aprofundar nessas situações, porque eu sei que às vezes fica algumas dúvidas, tá bom? Mas que bom que deu uma luz, viu? Agradeço pelo retorno de vocês, e eu agradeço, né? O retorno maior é vocês podendo compartilhar isso com outras pessoas, né? Podendo chamar outras mães e pais estarem conosco nesse momento, tá bom? Então, na próxima vez eu viro o celular, Paty, tá? E obrigado pela presença de vocês. Obrigado, né? Então eu vou colocar a enquete depois, e isso vai ser agressividade, o próximo tema. E eu vou trazer então a enquete agora para vocês também, para a gente pensar nos próximos, ok? Até mais, pessoal!